Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 12. Eu sou Romeu Scanhuela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Nós dividimos este podcast em 5 blocos. O primeiro é o Brasil em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde damos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. No quarto bloco vem a Puxada de Orelha, onde comentamos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques, de forma bem sucinta, dos assuntos debatidos nos últimos dias na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Lembrando que nosso foco continua em passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E vamos para o Brasil em Foco. Bom, nossa primeira notícia hoje é: projeto impede classificação de movimentos sociais como organizações criminosas. Então, Vitor, o projeto de lei 5917 de 2016 determina que a lei de combate ao crime organizado não seja aplicada à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações com propósitos sociais ou reivindicatórios, ou seja, exclui os movimentos sociais, políticos, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional da eventual classificação como organização criminosa. O projeto dos deputados Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, Érica Cocai, acredito que seja assim a pronúncia, do PT de Distrito Federal, Valmir Assunção, do PT da Bahia, Nilton Tato, do PT de São Paulo, Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, Padre João, do PT de Minas Gerais e João Daniel, do PT de Sergipe. É isso aí, mas a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ela rejeitou, na última terça-feira, dia 20, a proposta. Então, o relator, o deputado delegado Éder Mauro, do PSD do Pará, ele recomendou, a rejeição, abre aspas: o dispositivo será absolutamente desnecessário para movimentos sociais legal e legitimamente constituídos, que têm ações e reivindicações pautadas nos termos do que a lei não proíbe, de condutas que não são criminosas, fecha aspas. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois seguirá para o plenário. Eu torço para que essa lei não passe, Vitor. A questão aí da lei do combate ao crime organizado, ela tem que ser para todos, independente de movimento social ou não. Pode não abranger uma categoria, um sindicato, uma religião, uma classe, tem que abranger a todos. Então, eu torço muito para que esse projeto não passe, não seja sancionado. Eu acho que o único cuidado que eu acho que seria importante ter é evitar que o dispositivo fosse usado como uma forma de perseguição, a grupos contrários a quem estiver no poder. Então, acho que é só esse cuidado realmente de se ter, de ver se o dispositivo não poderia eventualmente ser utilizado por quem está no Poder Executivo, enfim, para poder perseguir, para poder controlar os grupos contrários, de movimentos sociais. Mas, de resto, acho que realmente se está tudo legalizado, tudo correndo bem, não tem por que ter especificando, na lei de que esses tipos de grupos não se aplicam na lei de combate ao crime organizado. Bom, a nossa segunda notícia aqui de hoje é: proposta estimula o uso de bicicleta pelo trabalhador durante pandemia. O projeto de lei, Vitor, 2884 de 2020, prevê que durante a pandemia de Covid-19, o trabalhador que faz jus a Vale Transporte e optar pelo uso de bicicleta poderá, sob condições, receber o valor em espécie. Para aqueles que não têm direito ao benefício, o texto cria uma ajuda no valor de R$ 5,00 por dia de deslocamento. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados
insere aí o dispositivo na Lei 13.979 de 2020, que definiu aí medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, né, em razão da Covid-19. O projeto tramita em caráter conclusivo, ele vai ser analisado agora pelas comissões de trabalho, de administração e serviço público, de finanças e tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Só para explicar novamente, né, o que é o caráter conclusivo da Câmara é quando você não precisa passar o projeto de lei pelo plenário para ele ser aprovado. Então, se todas as comissões aprovarem essa proposta, ela já vai para a sanção presidencial. O projeto prevê prisão domiciliar para devedor de alimentos durante pandemia. O projeto de lei 2238 de 2020, Vitor, substitui a prisão civil por prisão domiciliar para devedores de pensão alimentícia durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. A proposta do deputado Alexandre Frota. De novo ele. De novo ele aparecendo aqui. Do PSDB de São Paulo, ela tramita na Câmara dos Deputados. Então, com a medida, o Frota espera evitar a disseminação da Covid-19 nos presídios brasileiros. Conforme o texto, a determinação só valerá caso o devedor não coabite com o alimentando ou seu responsável legal. Além disso, o descumprimento da prisão domiciliar ela vai acarretar o cumprimento da pena em regime fechado imediatamente, sem contagem do período cumprido em regime domiciliar. O projeto não altera nenhuma lei existente, Vitor. Atualmente, o Código de Processo Civil prevê aí prisão de 1 a 3 meses para o devedor de alimentos, né, separado dos presos comuns. A proposta ela vai ser analisada aí pela CCJ, né, antes de ser votada pelo plenário. Acho que esse projeto de lei é interessante, né? Você vamos dizer, desafoga um pouco os presídios, né, para um cara que não cometeu um crime grave, né? Ele tá pendente aí na questão alimentícia, né, do filho, que tem que ter a responsabilidade, né? Já se fez o filho, tem que cuidar e tem que alimentar e tem que ajudar, né? Agora, colocar ele na prisão no momento de Covid-19, talvez seja de bom senso deixá-lo numa prisão domiciliar, né? Que todos nós já estamos em prisão domiciliar, para falar a verdade, né, Vitor? Exatamente. Realmente a preocupação é só se não pode causar um menos cuidado, né, por parte de quem tem que prover a pensão alimentícia. Porque é isso, né? A maioria das pessoas, muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas não estão realmente saindo, então a prisão domiciliar não alteraria muita coisa nesse caso. Isso aí. Então vamos lá. Nossa próxima notícia é: Câmara aprova a inserção de mensagens sobre igualdade em publicidade de produtos domésticos. Então, o plenário aprovou ontem, né, dia 22 de abril, quinta-feira, proposta da deputada professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que prevê a inserção de mensagens de advertência sobre a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres nas propagandas relacionadas a produtos para afazeres domésticos, como material de limpeza, entre outros, né? O projeto foi aprovado na forma de um substitutivo elaborado pela relatora, a deputada doutora Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, e o texto agora vai para o Senado. A ideia da deputada Rosa Neide é combater o estereótipo de que os afazeres domésticos são atribuição exclusiva das mulheres, situação reforçada, né, segundo a Rosa Neide, pelas peças de publicidade de produtos de limpeza e de utensílios domésticos que colocam apenas mulheres como usuárias. As inserções elas devem fazer referência às normas legais e constitucionais que garantem essa igualdade. As mensagens deverão ser inseridas em destaque de forma legível, sim, anúncios de mídia impressa, né, em páginas na internet, em canais de televisão, outras mídias visuais ou audiovisuais. No caso de publicidade em áudio, as mensagens devem ser de fácil captação, seja em rádio, aplicações de internet exclusivamente sonoras ou de outros meios exclusivamente de áudio. Isso aí. Um regulamento a ser editado pelo Poder Executivo em até 180 dias depois da publicação
dessa futura lei, disciplinará as medidas, definindo, por exemplo, como serão as características técnicas das inserções rotativas. Então, o descumprimento, né, dessas regras vai sujeitar os infratores às penalidades do Código de Defesa do Consumidor, que vão desde multa até suspensão das atividades. O projeto determina ainda que nas campanhas publicitárias dos órgãos públicos serão valorizados o trabalho doméstico, remunerado ou não, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do domicílio e com a família. É, é uma lei que não precisaria, né, se a gente não vivesse ainda numa sociedade machista, onde a maioria dos homens acha que o trabalho doméstico é o trabalho de mulher exclusivamente, né, que não divide, não divide o trabalho doméstico com a esposa, com a parceira. Infelizmente, né? Tem que comunicar, olha aqui, ó. Você pega, sem fazer produto jabá de qualquer produto, né? Pega o Veja, né? Então, se essa lei for sancionada, você vai pegar o Veja, vai ter uma mensagem mais ou menos assim: olha, homens, a partir de agora, vocês também têm que trabalhar em casa. Não deixa esse trabalho o Veja aqui, não vai ser usado só pela sua mulher, tem que ser usado por você também. Exatamente. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Mas quando eu vi a notícia a primeira vez, se você for tentar puxar na memória assim, propaganda de produto de limpeza, de detergente, de desinfetante, é sempre uma mulher usando, né? Não me recordo aqui de cabeça de ter o homem ali fazendo a limpeza doméstica e tal. Então, acho que é importante mesmo ter, assim, acho que a questão cultural, ela é muito reforçada pela TV, pela propaganda na internet, né, nos jornais. Então, se você começa por aí já mudando a mentalidade das pessoas, de que o trabalho doméstico não é só um afazer da mulher, eu acho que já é um passo aí que a gente dá para tentar disseminar, né, essa igualdade. A próxima propaganda da Bombril vai ser um homem de avental limpando assim as panelas, sabe? Vai chamar atenção, Vitor, não vai? Não, com certeza. Já, Não deveria, né, mas vai chamar. já é uma ideia aí para Bombril, para qualquer empresa, né? Vamos substituir as mulheres das propagandas, vamos colocar um homem ali, ó, de avental, trabalhando na casa, na cozinha, no banheiro. É isso, é isso. Vamos lá, então vamos para o colado com a justiça. Bom, nossa primeira e única notícia do colado com a justiça de hoje é: Justiça do Trabalho reconhece morte por Covid-19 como um acidente de trabalho. Indenização será de R$200 mil. A Justiça do Trabalho Mineira, Vitor, reconheceu como acidente de trabalho a morte por Covid-19 do motorista de uma transportadora. Essa transportadora foi condenada a pagar a indenização por danos morais no valor de R$200 mil, que será dividido igualmente entre a filha e a viúva. E ainda a indenização por danos materiais em forma de pensão. A decisão do caso ocorreu aí na Vara de Trabalho de Três Corações. Exatamente. A família, né, no caso, ela alegou que o trabalhador foi contaminado pelo coronavírus no exercício de suas funções. Ele foi internado e veio a óbito após complicações da doença. O motorista ele começou a sentir os primeiros sintomas em 15 de maio de 2020, após realizar uma viagem de 10 dias da cidade de Extrema, Minas Gerais, para Maceió, Alagoas, e, na sequência, para Recife, Pernambuco. Vitor, assim, bom, primeiro as nossas condolências para a família, né? A gente nunca gostaria de ver essas mortes por Covid-19, mas eu considero que isso pode abrir um precedente perigoso para uma indústria de indenização. Porque, vamos lá, R$200 mil em indenização de danos materiais, não, morais, né? É alto para muitas empresas, altíssimo, né? Então, assim, claro que cada juiz, isso com a sua sentença, mas talvez para uma pequena empresa, uma indenização dessa, né, para alguém que faleceu, significa fechar a empresa. Né? E outro precedente que acho que abre aí talvez, porque eu até li uma parte da defesa, né? A transportadora disse que tomou todos quer dizer,
né, orientou o motorista a tomar todos os cuidados, né? Mas assim, não dá para ter 100% de garantia que ele pegou o coronavírus nessa viagem de 10 dias. Não tem essa certeza absoluta, né? Pode ser, vamos pensar 99% de probabilidade que ele pegou o coronavírus nessa viagem de 10 dias. Mas tem uma pequena possibilidade de não ter sido. Né? E aí, essa empresa ela vai ser condenada a R$200 mil, sendo que talvez ela não tenha sido a culpada por ter mandado ele fazer essa viagem. É uma situação bem delicada. Macaé cria auxílio emergencial para trabalhadores informais do comércio. A Prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro, Vitor, instituiu um auxílio emergencial para ajudar trabalhadores informais do comércio da cidade devido à crise causada pela pandemia de Covid-19. A lei foi sancionada pelo prefeito, né, publicada no Diário Oficial na semana passada, e, de acordo com a Prefeitura, o benefício será pago em 2 parcelas de R$500. Ainda, segundo o município, o auxílio será pago a todos os trabalhadores informais que já estejam devidamente cadastrados e ativos na Secretaria Municipal da Fazenda, né, da cidade de Macaé, e que estão proibidos aí de exercer as suas atividades por força dos decretos restritivos para combater a Covid-19. É isso aí, Romeu. As datas de disponibilização, né, do crédito elas vão ser divulgadas pela Secretaria de Fazenda. A lei estabelece que perderão o direito do auxílio previsto aqueles que infringirem as medidas dos decretos municipais que visam conter o avanço da pandemia. Os recursos para a operacionalização do auxílio emergencial são provenientes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, órgão responsável pela implementação do benefício, segundo a Prefeitura. Nós comentamos isso semana passada, né? Até sugeri, vamos, porque tinha aquele projeto de lei do Frota, né, que era para isentar, acho que água e luz dos estabelecimentos comerciais, né? E até comentei, mas se estabelecimento comercial já está fechado durante a pandemia, né? Por que precisa isentar? Não tem consumo de água e luz, né? Aí até comentei, talvez seja porque para não pagar o consumo mínimo, tal. Também, né? Eu falei, mas o maior drama dos empresários, claro, que além de pagar os salários é pagar o IPTU, né, do estabelecimento. Ou talvez o aluguel também, né, se o estabelecimento não for próprio. Então, assim, eu acho que tem que dar os parabéns para a Prefeitura de Macaé, porque é uma ajuda, né, Com certeza. não é o suficiente, mas é algo que pode auxiliar aí um pouquinho as famílias, quem tem os trabalhadores informais, quem tem aí algum tipo de estabelecimento. É isso aí, tudo que puder aliviar, né, o comerciante informal, não ter que forçar ele realmente a sair para conseguir ter o alimento em casa, já é uma grande ajuda. Bom, a segunda notícia aqui é Prefeitura de Santo André protocola na Câmara programa de renegociação de dívidas. A Prefeitura de Santo André, Vitor, protocolou na semana passada, na Câmara Municipal, um projeto de lei que cria o Renegocia 2021, programa que permite aos munícipes renegociarem suas dívidas com a Prefeitura. A proposta integra pacote de medidas de auxílio econômico que têm sido adotadas pela administração no momento mais delicado aí da pandemia. A proposta elaborada pelo Executivo prevê descontos para quem quitar os débitos com a Prefeitura. Quem, por exemplo, parcelar a dívida em até 3 vezes terá redução de 100% dos juros. E também aí tem diversas opções de parcelamento, né? Podendo chegar a pagamento em até 60 vezes, com redução de 55% nos juros e multa. Exatamente. Os acordos previstos no Renegocia 2021 abrangem créditos tributários e não tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa. Então, o projeto de lei agora vai passar por 2 votações na Câmara Municipal e entrará em vigor depois de sancionado pelo prefeito Paulo Serra. Então aí a gente citou, Vitor, como mais uma boa ação, né, de uma prefeitura, né? Tem muitas prefeituras no Brasil endividadas que não sabem o que fazer para conseguir dinheiro.
E a gente sabe que também tem muitos prefeitos incompetentes, né? Tem que contar Então, com bom senso, né, dos municípios, né? eu tenho certeza absoluta que tem prefeito que não sabe que dá para fazer para renegociar as dívidas com os munícipes, né? Que não tem essa ideia, né? Ah, vamos renegociar as dívidas para conseguir caixa para a prefeitura. Tem muito prefeito que não pensa nisso, que não vem na cabeça, e os secretários também não falam nada. Não tem uma base, né? Não tem uma base para saber isso, né? Exato, exato. E assim, né, só lembrando, né, as prefeituras que toda vez que você vai criar um projeto de renegociação de dívida, você tem que criar uma proposta para passar pela Câmara Municipal, né? Então a Câmara Municipal tem que aprovar, é um projeto de lei, né, para você executar isso. Então fica aí como uma dica para os prefeitos que precisam fazer caixa e que tem dívida dos munícipes para receber. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, a puxada de orelha da semana vai para o vereador Eli Correia, do DEM de Minas Gerais, que disse na segunda-feira, né, a última segunda-feira, dia 19 de abril, em sessão da Câmara Municipal de João Pinheiro, em Minas Gerais, que, abre aspas, cachorro na rua, para mim, é perder tempo. Se passar por cima de cachorro, nem olho para trás. Penso que não tem dono. Quando tinha a carrocinha de catar cachorro doente, morrendo, só ficava aquele que tinha certeza que era saudável. Fecha aspas. Ele falou esse absurdo em discussão sobre o projeto de lei para instituir o mês de prevenção à crueldade contra animais da cidade. As declarações viralizaram, né, e foram repudiadas nas redes sociais. O deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, criador da Lei Sanção de Combate à Violência contra os Animais, entrou com representação junto ao Ministério Público Federal pedindo a prisão de Correia, que tem 65 anos, nasceu em Lagoa Grande, Pernambuco, e foi eleito com 687 votos em 2020. Eu acho que fica o nosso apelo aqui, né? Eu acho que qualquer partido sério expulsaria um indivíduo como esse do partido. Com certeza. Então, fica o nosso apelo aqui para os democratas, né? Para julgar esse caso internamente e pelo conselho de ética deles e expulsar esse vereador, né? Porque hoje em dia a gente não pode mais aceitar um tipo de argumento desse tipo, né, de crueldade. Uma pessoa para falar isso é uma pessoa cruel. A pessoa que se faz isso com cachorro, faz isso com gente, né? Então a gente espera... Traços de psicopatia aí, né? Exato, exato. Então a gente espera que alguma punição seja dada a esse indivíduo. É isso aí, eu faço das suas palavras as minhas, é um absurdo e é isso, né? A pessoa que está ali representando o povo, né, seja no legislativo, no executivo, o que ela fala, ela vai repercutir ali entre a população, né? Ela é um representante da população, então a gente não pode deixar para lá, né, esse tipo de fala dentro de uma Câmara Municipal. É um absurdo. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 23 de abril, às 11h45. Lembrando que neste bloco falaremos dos destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos na semana passada no Congresso, para que você possa buscar na internet maiores informações, caso se interesse por algum destaque. E com isso, vamos aos destaques dessa semana. Sancionada a lei que dispõe sobre remessa de patrimônio genético ao exterior em situações epidemiológicas. Novo comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, assume o cargo. Aberto crédito extraordinário para custear UTI nos estados e aquisição de medicamento para intubação. Sancionada a lei que permite reforço em quadros funcionais de universidades recém-criadas e hospitais universitários. Secretários de saúde imploram por reforço federal para garantir leitos, medicamentos e vacinas. Bolsonaro veta tentativa de reinserção familiar de crianças antes de adoção. De acordo com o texto, a adoção só poderia ocorrer após esgotadas todas as tentativas de reinserção da criança ou do adolescente na família biológica.
Deputados vão debater contrato de concessão na rodovia Presidente Dutra. CCJ começará na segunda-feira série de audiências públicas sobre reforma administrativa. Comissão debate sistema de hipoteca reversa para idosos. Só para explicar um pouquinho o que, que é isso, né, Vitor? Quando é um tema Uhum, um pouquinho mais complexo, acho que vale, né, a nossa explicação. com O que, que certeza. é hipoteca reversa para idosos? O objetivo dessa proposta é permitir que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos possam vender a casa em que moram sem ter que sair dela, criando assim uma nova fonte de renda. Então, alguns países já fazem isso, né? Então, essa modalidade aí está chegando, talvez no Brasil, se for aprovado aí como um projeto de lei. E essa proposta está sendo debatida dentro do Congresso nas comissões. Eu vi isso uma vez acho que era um filme francês. E eu fiquei também, achei bem interessante, bem diferente, né? Essa ideia que não é muito comum realmente para a gente, mas de que o idoso possa vender e continuar morando, né? Até que, até que o idoso venha a falecer e aí Isso. sim a casa vai ser repassada para o comprador, né? Porque assim, você pega, tem vários idosos que não têm condições financeiras e muitos não têm aposentadoria, né? Ou a aposentadoria não paga as contas, é salário mínimo. Então, eu acho interessante essa modalidade, né? Você não tem a renda suficiente, você vende a sua casa, mora nela até você não estar mais aqui, e com o dinheiro você usa para você, né? É isso aí. Então vamos lá. Próxima notícia é: Comissão debate situação socioambiental de terras indígenas. Projeto prevê comunicado diário à família de pacientes com Covid-19. Projeto autoriza uso de videoconferência em todos os atendimentos da Defensoria Pública. Governo prevê início da vacinação de trabalhadores portuários até final de maio. Proposta prevê acompanhante para paciente internado com Covid-19. É uma observação também nessa proposta, Vitor, né? Sim. É um debate, né? Você pega os prós e contras, né? Essa proposta prevê acompanhante para paciente internado com Covid-19. Ou seja, a gente, claro, tem muita dó de quem está internado, né, com Covid-19, que fica isolado, mas ao mesmo tempo, você está colocando alguém ali do lado, você está incentivando a possibilidade dessa pessoa pegar Covid também, né? Eu sei Sim. que eu também dei uma lida no projeto de lei e diz, olha, a pessoa vai assinar um termo lá que diz que está que sabe dos riscos e pegar Covid e tal, não sei o quê. Mas essa pessoa, não vai ficar 100% do tempo dentro da UTI com o paciente. Ela provavelmente vai sair para ir comprar alguma coisa, para ir no mercado, entendeu? Não vai ficar 100% do tempo. É. Mesmo Então, eu risco. que. Exato. Acho que mesmo que você isolasse essa pessoa dentro do hospital também, você não sabe se a pessoa também pode ter um agravamento da doença, né? A doença chega de maneiras diferentes para cada um. Então ela pode ficar até pior, né, do que a pessoa que ela está acompanhando. Acho que é um risco também. Não vejo com bons olhos, né, o lado humano, né, de querer que a pessoa fique ali com acompanhada para não ficar sozinha, Sim, isolada, mas por outro lado você está colocando outra pessoa em risco. Então é um debate ali interessante que se eu tivesse lá no Congresso como deputado, eu iria falar, olha, para mim não, eu não aprovo essa lei não. exato. Projeto regulamenta o transporte terrestre, aquaviário e aéreo de cães e gatos de pequeno porte de até 10 quilos em todo o território nacional. O texto garante aos proprietários o direito de embarcar com até 2 animais por viagem. Projeto dispensa de licitação o fretamento de aeronaves de empresas aéreas, desde que seja necessário o transporte de profissionais de saúde, equipamentos e insumos para combate à pandemia do novo coronavírus. Proposta determina fornecimento de máscaras para instituições de longa permanência para idosos. Projeto suspende por 120 dias, durante a pandemia do novo coronavírus, a exigibilidade de tributos federais para a instituição privada de ensino que deixar de aplicar multas, juros e outras sanções aos alunos. Comissão aprova projeto que permite financiar eventos que divulguem o país com a verba da Lei Rouanet. Proposta classifica as óticas como atividade essencial na pandemia. Proposta prevê oferta gratuita de remédio para doença psiquiátrica.
Projeto cria protocolo para combater violência contra a mulher no transporte público. Segundo a proposta, funcionários do transporte público ficam obrigados a acionar imediatamente o aparato policial sempre que presenciarem situações ofensivas às mulheres dentro dos veículos de transporte coletivo, devendo ainda acionar o conselho tutelar quando os casos envolverem crianças e adolescentes. E com isso, encerramos a edição 12 do podcast Segredos Políticos. Nós queremos aí sugerir a vocês, né, para comentarem, para avaliarem o nosso trabalho, né, as notícias que a gente está reportando a todos pelo nosso podcast, seguir a gente nas redes sociais, @Segredos Políticos, no Insta, no Face e no Twitter, nós estamos como Segredo Político. Muito obrigado, Vitor, até semana que vem. Valeu, Romeu. Bom final de semana e bom início de semana a todo mundo.